Convido então o senhor Kleber Hashimoto, da EDP. Boa tarde. Dentre os diversos assuntos que já foram apresentados anteriormente, gostaria apenas de ressaltar alguns conceitos. No que diz respeito à transferência das DITs, é notório observarmos que esse não é um processo ordinário. De longe, não é um processo ordinário. Portanto, não se pode tratar de uma forma ordinária. Precisa, sim, tratar de uma forma extraordinária. O conceito básico que nós estamos apresentando para mitigar essa situação é estabelecer regras para um período de transição, cujo nosso principal foco é a supremacia do interesse público. Isso daqui é o fundamento que deve reger essa decisão regulatória. Por exemplo, cito alguns aspectos que precisam ser avaliados. Nesse período de transição, com respeito à tarifa para a distribuidora, é necessária uma equivalência de receita, ou seja, é necessária uma tratativa dos seus custos operacionais, remuneração, reposição, perdas nas DITs compartilhadas. Para muita distribuidora, o impacto em compra de energia é absurdo. E, finalmente, uma das situações propostas, inclusive, é a concatenação entre responsabilidade e receita, já dito aqui anteriormente. Ou seja, não há como você receber um ativo novo sem a correspondente receita, né? E o custo de operação precisa ser coberto na operação. O custo da operação, digo, da transferência. O processo ele tem custo. Então, isso precisa ser observado também. No que diz respeito ao aspecto de operação, aqui nós apontamos a necessidade de observar a superveniência da confiabilidade do sistema elétrico. Ou seja, num caso específico, não faz sentido você compartilhar subestações, mesmo que algumas DITs ainda permaneçam com a transmissora, ou seja, para que você criar uma dificuldade operacional tamanha que pode prejudicar a confiabilidade do sistema elétrico, ou seja, o consumidor acaba por ser prejudicado, o custo total, o custo global da operação desse sistema vai ficar maior, não faz sentido. Ou seja, em outras palavras, é admitir que pode existir em casos aqui que é necessário que a DIT fique com a transmissora, independentemente do nível de tensão. Supremacia do interesse público. Esse é o mais importante. Evidentemente, nós temos aí todo o caminho a percorrer sobre adequação de equipes, contratos, estoques, sistema de proteção, logística, isso já foi falado em diversas outras ocasiões. Outros aspectos na transição, lembrarmos, nós temos todo o procedimento com diz respeito à gestão do seu patrimônio. Ou seja, nós precisamos, de fato, um laudo de ativos de uma empresa independente, precisamos ter uma validação do cadastro em conformidade com a regulamentação setorial. Também precisamos ter uma avaliação da condição dos ativos e a sua aderência ao projeto original pelo qual se espera. Com relação a contratos, evidentemente aqui é uma situação atípica, ou seja, precisamos não só a possibilidade de recontratar os MUSs, evidentemente os pontos novos, mas também não aplicação das multas por um período, até que se tenha exata noção dos valores mais adequados de contratação. Casos atípicos, enfim, casos atípicos, regra atípica, ou seja, situações em campo são das mais diversas e os impactos são muito diferentes para cada empresa e isso precisa ser observado. Obrigado.